Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje eu juntei algumas perguntas sobre o mesmo tema, todas elas abordam a questão do uso das cores na tatuagem. Então vocês sabem que eu estou sempre recebendo perguntas, principalmente aqui nos comentários dos vídeos. Eu estou sempre anotando tudo, não deixo passar nada, então não deixa de perguntar. Pode mandar lá no direct do Instagram também, mas aqui nos comentários dos vídeos é o ideal mesmo. E lembrando que eu não respondo no WhatsApp, eu não tenho como responder individualmente cada pessoa. E o meu WhatsApp ele é só para orçamentos. Uma pessoa ou outra me manda lá no WhatsApp, mas eu não respondo, não adianta. Porque é muito difícil mesmo pra mim atender individualmente cada um e até não faria sentido, porque é um pouco já demais aí. Mas aí eu aproveito todas essas perguntas que você me faz e tento ajudar, criando esse vídeo aqui, fazendo vídeos de resposta, que aí eu consigo tirar não só a sua dúvida, mas de várias outras pessoas que podem estar com essas mesmas dificuldades aí. Então é isso, vamos continuar trocando essa ideia que está sendo bem bacana, está fluindo bastante esses vídeos, vamos lá. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Então a primeira pergunta aqui quem fez foi o @Eduardo_Mariano17. Ele perguntou qual tinta eu uso. Olha, eu uso principalmente a Electric Ink e a Starbright. Essas duas marcas que são marcas regulamentadas, autorizadas pela Anvisa aqui no território nacional e são marcas de qualidade. A gente sabe que não são as melhores que a gente poderia usar, considerando as marcas internacionais que infelizmente não tem registro da Anvisa aqui no Brasil. Isso porque rola uma série de tretas aí entre as marcas nacionais e tudo mais. Enfim, tem um monte de dificuldades para legalizar a entrada dessas marcas que seriam ideais. Eu já tive a oportunidade de experimentar algumas delas, mas a verdade é que eu desenvolvo todo o meu trabalho com Electric Ink e Starbright e elas cumprem o objetivo, elas atendem bem. Poderia ser um pouco melhor a pigmentação, a textura e tudo mais, mas dentro das opções que a gente tem no cenário são essas. Eu também uso um pouco da Viper, mas a Viper eu uso mais pelos sumes e pelo branco, no caso dela, que é o que eu costumo usar atualmente. Tenho curiosidade de experimentar algumas outras cores da Viper para testar como é que é a pigmentação dela. Eu sei que a Everlast também que é a linha um pouco mais cara, um pouco melhor da Electric Ink, ela também tem uma qualidade bem bacana, tem uma paleta de cores diferentes, mas essencialmente eu me viro com Electric Ink e Starbright e a verdade é que sabendo desenvolver um bom trabalho, organizar e harmonizar bem as cores, pigmentar direitinho com uma boa máquina, o seu trabalho vai sair bom. Não precisa de uma super tinta ultra mega power, ainda que lógico, tem uma diferença. Como você faz para chegar em tantas tonalidades diferentes de uma cor? Eu não anotei quem me fez essa pergunta aqui, ou foi anônimo, agora eu não tenho certeza, mas vamos lá. Essa é uma pergunta interessante que eu botei aqui, porque, cara, tem 2 fatores aí. É importante você ter uma paleta de tintas, uma paleta de cores bem versátil. Você tem muitas cores, muitas tintas. Você não precisa ter todas e assim, você tem que saber o que você vai usar no seu trabalho. Eu tenho um trabalho que eu me proponho a fazer um rebuscamento no raciocínio das cores. Não é nem só na pigmentação, mas no pensamento, na hora de criar o desenho, eu estudo bastante cor e isso se aplica, se reflete no meu trabalho. Então, como eu uso uma variedade grande na criação e eu me permito ter essa liberdade, para mim é necessário ter muitas tintas, muitos tons de tintas à minha disposição. Por exemplo, a gente vai falar aí de alguns, de verdes. Só dentro de verde você vai ter não só claros, médios e escuros, mas verdes mais saturados, mais vivos, verdes mais dessaturados, mais pastéis, que são aqueles tons
de folha seca, aqueles tons envelhecidos. Você vai ter verdes mais quentes, mais puxados para o amarelo, verdes mais frios, mais puxados para o azulado, né? Então você tem uma grande versatilidade aí. E eu gosto de ter, né, de todos esses espectros de cor, essas variedades, de acordo com os tipos que eu mais uso no meu trabalho. E aí saber como combinar, né, que é o grande truque. Você tendo à disposição e você pensar sempre, dependendo do trabalho, tipo, você vai fazer um degradê. Você escolheu um tom mais escuro, um tom intermediário e um tom mais claro. Se você quer dar bastante luminescência, bastante transição ali, você saber como esses tons vão se conectar, pensando não só que é um verde, por exemplo, mas que tem todos esses critérios que eu falei. Vamos supor que na luz você quer que seja mais quente, então você vai pegar um verde com mais tom amarelado, e aí você quer que seja uma sombra mais fria. Para contrastar aí, você pega um verde mais azulado, né, para fazer esse contraste, ou até mesmo fazer um contraste de luz e sombra, em que a sombra já vai pegar uma outra tonalidade, sei lá, um arrozeado, arroxeado, para fazer esse contraste aí. Então tudo isso, esse tipo de estruturação de raciocínio é com que faz com que as cores pareçam vivas, pareçam interessantes e tudo mais. A variedade de tons em si, você pode fazer misturando. Se você tem os principais, os tons básicos que você vai precisar. Lógico que se você tiver só as primárias, você, beleza, consegue misturar e tal, mas é bem limitado. Mas se você tem uma boa quantidade e aí você precisa fazer um tom que você não tem, você tem ali à sua disposição geralmente tudo que você precisa. Você pega um verde, mistura com um pouco mais de amarelo ou com um pouco mais de azul para chegar naquele tom que você quer, usando aí esse exemplo que eu estou dando. Eu trabalho bastante fazendo misturas quando é necessário, quando eu preciso alcançar um tom que eu não tenho, mas de modo geral é muito mais seguro você já ter essa cor pronta. Ou adaptar o seu trabalho para as cores que você já tem pronta. Isso porque se você faz a mistura, você vai ter que fazer ou uma grande quantidade, tá? Ou você vai ter que toda hora estar refazendo. E aí ao refazer, você acabou no batom, você tem que misturar de novo, você corre o risco de não alcançar a mesma tonalidade que você fez na outra mistura, de repente ter botado uma gota mais de um, de outro, não ter, entendeu? É uma proporção que vai ali meio no olho, meio no seu feeling. Então realmente, dependendo do trabalho, se é uma área com muita cor daquele tom que você está criando ali, você pode não conseguir deixar tão uniforme por não conseguir refazer igual o mesmo tom na segunda e na terceira vez que você vai misturar, tá? Então isso funciona para coisas mais pontuais ou quando você realmente não tem mesmo opção, mas o ideal é você ter esses tons à sua disposição. Vamos lá. Eu vou fazer um vídeo só falando mais sobre isso, tá? Tem muita coisa legal para falar, mas cara, a teoria teoria da cor é muito complexo, né? E eu mesmo, ainda estou estudando, sempre vou estar estudando sobre isso, porque é uma coisa apaixonante e cada vez mais expande o seu universo, mas vai dar uma estudada no básico aí, no círculo cromático, entender como que as relações entre as cores funcionam, as cores análogas, complementares, tudo mais. Pelo menos o básico ali, né? Tonalidades quentes, frias e tudo isso, temperaturas de cor, e você vai pelo menos conseguir estruturar um pouquinho melhor o seu raciocínio. Vamos lá. Misturar as tintas para criar novas cores pode afetar de algum modo a tatu? Quem me perguntou foi @Rabriel_surf. Então, eu acabei já respondendo, né, a próxima pergunta. Falei anteriormente sobre esse lance de misturar as tintas, mas eu posso acrescentar aqui que além desse lance, né, de prejudicar a uniformidade, né, de você de repente não conseguir chegar naquela mesma tonalidade misturando e tudo mais, você tende a gerar cores menos vivas, mais opacas, porque você gera contaminação. É diferente de você ter um pigmento puro naquela cor mais vibrante, às vezes quando você quer, tá? E às vezes você vai misturar, ela não vai ficar com a consistência ideal, enfim. É realmente melhor você ter a cor pronta, mas nada impede que você faça algumas misturas e tal. É só você não abusar muito desse recurso, ou você tá bem seguro quanto a isso, tranquilo? Quais cores de tinta você usa no tom de pele para anime e Neotrad? Quem perguntou foi o @_HeyLua. Mais pessoas me perguntaram isso, @Marcos Maranho Inc e @Bicioli Yamalte. Eu não sei se eu tô lendo certo, nomes complicados. Mas vamos lá. Todo mundo me pergunta, né, cara? Muita gente... Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas eu achei importante trazer de novo, porque bastante gente pergunta isso. Qual tom de pele você usa? Cara,
não adianta você querer saber os tons de pele que eu uso, porque a verdade é que não são os mesmos sempre. Cada trabalho é um tom. Isso porque varia de acordo com o tom de pele do cliente. O que eu sempre digo é isso. Você tem que escolher o tom de pele usando por base o tom de pele do cliente. Você vai pegar o tom dele e vai pensar, bom, se eu vou fazer um personagem, que eu vou pintar a pele desse personagem, eu tenho que escolher um tom de pele que seja igual e um pouquinho mais escuro que o do meu cliente. Se ele for mais claro, não vai pegar direito, né? A gente sabe disso. E aí a pele do seu cliente, ela pode, não só vai ter um tom de claro, médio, escuro, né? Mais branco, mais negro, como também vai ter um tom de temperatura. Às vezes a pessoa tem de espectro de cor mesmo. Às vezes a pessoa tem uma pele mais arroseada, mais avermelhada, mais amarelada, né, mais amarronzada. Então, o tom de pele do seu personagem, ele vai ter que casar um pouco ali com a base do tom de pele do seu cliente. Você vai ter que pensar ali nas tintas que você tem à disposição. E para isso, de novo, é legal você ter uma variedade boa, né? Alguns tons de pele, não só claros, médios e escuros, mas também mais rosas, mais amarelos, mais marrons, mais ocres. E aí eu escolho de acordo com o trabalho mesmo. Eu quero fazer 2 ou 3 tons, eu quero fazer uma passagem, eu quero puxar a bochecha mais arrosadinha, aqui vai ser um tom mais de pele mais amarelo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração aí, tá? Não adianta eu te dizer essa e essa cor, porque você não pode ficar preso a isso. E eu mesmo não uso sempre as mesmas e nem decoro os nomes. Eu olho... Tem as cores que eu tenho preferência, que eu já conheço, já decorei, mas assim, a maioria eu olho de acordo com o trabalho e escolho essa aqui tem a ver com o que eu preciso, essa aqui vai funcionar no tom de pele do cliente e tudo mais, beleza? Vamos lá. Como escolher as cores para uma tatuagem colorida? Como elas se comportam após a cicatrização? Elas modificam um pouco o tom após cicatrizadas? Quem perguntou foi o @uel_felix. Bom, como escolher as cores? A gente volta naquele assunto que eu falei de estudar a teoria das cores, pensar, né, entender o círculo cromático, a relação entre as cores entre si. Eu sempre tenho vamos falar de 3 premissas básicas aqui. A primeira é não usar uma variedade infinita de cores sem propósito. Em um ou outro trabalho, de acordo com a necessidade que o cliente quer ter, aquela vibe mais de arco-íris e tal, eu me permito usar bastante variedade e ainda assim a passagem entre essas cores segue uma lógica dentro desse círculo cromático, de forma que cores que estão opostas nesse círculo, eu não vou passar direto de uma para outra, a não ser que eu queira gerar um contraste muito drástico e que fique menos natural. Mas em geral eu tenho que passar para que está próxima, para que está mais próxima, para que está mais próxima e ir completando esse círculo. Por exemplo, um vermelho, se eu for passar para um verde, vai ficar muito esquisito, a não ser que seja de propósito essa estranheza, a não ser que em vez de um degradê sejam áreas próximas, né, que vão se contrastar entre si, figura e fundo e tal. Mas degradê, se tu vai para um vermelho e tem que chegar no verde, você vai pelo menos ter que passar aí por um laranja, por um amarelo, por um verde, por um azul, e do azul você puxar ali pro... Entendeu? É um círculo inteiro. Meio círculo aqui no caso, né? Dependendo de quantos stops, quantas passagens você vai fazer. Você pode pular algumas passagens, você pode... Mas enfim, você tem que entender que se você bota cores muito distantes entre si ali no círculo, elas vão criar um certo caos aí, assim, na sua composição. Então a primeira coisa que eu costumo pensar é uma paleta limitada de cores selecionadas que vão fazer sentido dentro daquela composição. Então eu vou trabalhar com alguns tons de azuis mais frios e alguns tons de rosas mais vibrantes. Eu tenho figura e fundo, sei lá, uma flor, a flor vai ser vermelha, então a pétala, as folhas normalmente são verdes, né? Então, tipo, isso já é um contraste da própria natureza aí, que faz sentido, são cores complementares. E aí, né, você não precisa fazer uma salada inteira. Então, assim, você ter às vezes menos é mais, né? Você escolher uma paleta de cor mais limitada te dá uma personalidade, te permite trabalhar dentro de um espectro específico, passar uma intenção específica, né? E aí ele pergunta também como que elas se comportam, né, após a cicatrização. Isso você tem que levar em consideração o tom da pele, que nem eu te falei. Então as cores mais clarinhas, elas não pegam em tons mais escuros, né? Então a cor normalmente ela pega do tom da pele do cliente para mais escuro. Você tem que usar uma cor do mesmo tom ou mais escuro para pegar. E aí, num cliente de pele muito clara,
né, soma esse pigmento por cima e a pele, como é uma base mais clara, a cor fica mais vibrante. Quanto mais escura a pele do cliente, a cor da tinta vai se somar àquele tom da pele e aí vai ficar aquela cor, só que mais opaca, menos vibrante, mais ali apagada, né, e menos saturada. E aí você tem que saber que após cicatrizado ela vai perder um pouco, tá? Normalmente quando tá lá na hora, além da pele estar vermelha e isso deixa ela um pouco mais escura, ela também tá muito viva, acabou de pigmentar ali, ainda não cicatrizou, não descascou, não assentou na pele. E aí depois que faz todo esse processo, ela tende a ficar um pouquinho mais clara e um pouquinho mais desbotada e com um pouco menos de saturação, menos de vibração. Mas nada que prejudique o trabalho se você levar em consideração já esses fatores quando você estiver se organizando ali, preparando tudo e tatuando em si. E aí aquela última pergunta aqui, elas modificam o tom, beleza. Sobre cores, eu acho que dessa última pergunta aí foram todas. A última pergunta que eu tenho aqui agora é do @GetArtOfficial. Ele fala assim: eu nunca sei o que fazer atrás de um desenho para complementar. Aquele fundo maroto. Eu nunca sei qual cor usar. Se tu puder falar um pouco de como funciona seu processo criativo na hora de criar esses fundos, vou super agradecer. Então, eu mencionei um pouquinho aqui sobre essas estratégias que eu uso, né? Eu penso de forma muito simples, na verdade, em teoria da cor. Coisas que são funcionais, que vão, sempre vão ser efetivas, porque a tatuagem ela tem que ser direta ao ponto. Então eu tento trabalhar muito com cores complementares, né? Se eu tenho um protagonista que tem mais cores quentes, eu vou usar um fundo com mais cores frias. Se eu tenho um protagonista que tem mais cores frias, eu vou usar um fundo com mais cores quentes. Mas isso não é uma regra. Às vezes você quer um desenho com um tom, sei lá, todo noturno. Então eu vou usar tudo em tons azuis, esverdeados, arroxeados. Às vezes você quer uma tatu com tudo, sei lá, ensolarado, né? Então você sabe quais são os tons que você tem que usar. A relação entre figura e fundo, ela tem que ser de contraste. O fundo tem que se rebaixar ou servir para contrastar de alguma outra forma com a figura, mas que destaque, né, a figura. Ou seja, usar cores complementares é uma estratégia, né, com diferenças de temperatura. Usar o próprio contraste, ou seja, a figura ser mais clara e o fundo mais escuro recorta bem, ou vice-versa. Se a figura é mais escura, se você escurece o fundo também, vira um bolo, né? Então, se a figura é mais escura, tende a deixar o fundo mais claro, com menos informação. Aliás, informação é uma outra opção de contraste. Além da cor do tom em si, né, a quantidade de informação que você coloca ali, se vai ter textura no fundo, se vai ter uns efeitos de pintura, psicodélico, sombreado, se ele vai ser uniforme, chapado de uma cor, se ele vai ser um degradê, tudo isso influencia, né? E eu uso esse raciocínio sempre do contraste, né? Se a minha figura tem muita informação, muito detalhe, eu tento fazer um fundo mais neutro, mais uniforme. Se a minha figura é super lisa, super basicona, eu tento botar um pouco de informação ali no fundo para recortar ali, criar textura e contrastar, enfim. Se vocês olharem ali no meu portfólio, vocês vão conseguir ver um pouco desse raciocínio aplicado, beleza? Acho que era isso. Essas eram as 6 perguntinhas que eu tinha para responder aqui sobre o uso de cores na tatuagem. Espero que tenha te ajudado. Eu não sei se eu consegui trazer aqui, né, esclarecer, passar um pouco da minha experiência. Então me dá esse feedback, se você curtiu, se abriu a sua cabeça de alguma forma, se você tem algo a acrescentar, se você faz diferente, comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia para eu saber direitinho o que vocês estão achando, beleza? E é isso, não esquece de dar o like no vídeo se você achou que valeu, não esquece de se inscrever se você está chegando agora, que são 5 vídeos por semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.